Olá! E vamos retomar então nossos estudos sobre as ordens do amor. Nós já vimos as ordens do amor: pertencimento, equilíbrio da troca e ordem. Já expliquei de maneira mais sucinta para vocês, de uma maneira que fique fácil entendimento, porque assim é um conhecimento muito denso, né? Que quem quiser aprofundar vai ter que buscar mais, afinal de contas, esse conhecimento eu coloquei num e-book, então não dava para ser muito profundo, mas já é um conhecimento norteador da vida. Você tendo conhecimento dessas leis, você já pode estar colocando em prática na sua vida, você já vai conseguir observar quais delas você está infringindo, quais delas você não está conseguindo seguir, né? Ou algum membro da sua família que tenha dificuldade de respeitar essas ordens, então já é um conhecimento que já faz diferença na sua vida. Nós concluímos essa parte e agora eu vou estar lendo histórias que curam. E eu vou começar aqui com a história de José do Egito. Só que essa história, que é muito conhecida, é uma história bíblica. Eu quero pegá-la para gente aplicar as ordens do amor, para que possa facilitar para você o entendimento e principalmente para que você possa fixar, para que você possa se motivar a viver segundo essas ordens. Então vamos lá. Histórias que curam. José do Egito. E José disse aos seus irmãos: ouçam este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que meu molho se levanta e também fica em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós? Tu deverás ter domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam, por seus sonhos e por suas palavras. E teve José outro sonho, e o contou aos seus irmãos, e disse: eis que tive ainda outro sonho. E eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando-o a seu pai e a seus irmãos, seu pai o repreendeu. Disse-lhe: que sonho é este que tivestes? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante a ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava tudo no coração. Seus irmãos planejaram um jeito de se livrar dele. Queriam tirar-lhe a vida, mas acabaram por vendê-lo como escravo a Potifar, que era oficial da guarda do faraó. Potifar se agradou de José e passou toda a administração de sua casa a José, que multiplicou todos os seus bens. Porque a bênção de Deus estava sobre José. Mas José precisava viver seu processo, e por armação da esposa de Potifar, José foi preso, mas mesmo na prisão, sua vida foi preservada. E após alguns anos foi convocado para interpretar o sonho do faraó, que gostou tanto da interpretação do seu sonho, que tornou José governador do Egito. Veio então a grande fome, como prevista no sonho. Mas José tinha armazenado muitos grãos, por isso o Egito não sofreu com escassez. Chegou ao conhecimento da família de José que no Egito talvez eles conseguissem alimentos. Liderado por Rúben, o irmão de José, os irmãos de José partiram para o Egito. José reencontra seus irmãos. Tão logo José pôs os olhos em seus irmãos, os reconheceu. Seu coração ficou apertado ao ouvi-los falar de seu irmão mais novo e de saber que seu pai ainda estava vivo.
José acaba trazendo toda a sua família para o Egito e pode, enfim, se revelar a seus irmãos, que apavorados se prostram diante dele, como no sonho e que ele tivera. Porém, José percebe que tudo o que aconteceu não era para torná-lo maior ou melhor que seus irmãos, e sim para que ele preparasse um lugar para sua família. José foi escolhido para ir à frente e preparar o caminho, e por suportar todo o processo, ele pôde, enfim, reencontrar seu pai e assumir o seu lugar de filho na sua família. Agora ele entende que tudo o que aconteceu foi como deveria ser e que havia algo a se cumprir para que recebessem a promessa de Deus ao seu avô Abraão. Tudo que José viveu compensou a exclusão de Ismael e o fato de seu pai ter desprezado a mãe de seus irmãos mais velhos. E o fato de seu pai ter desprezado a mãe de seus irmãos mais velhos e também seus irmãos. Agora não há mais dívida aqui. O Egito é o lugar deles e eles puderam enfim viver as promessas feitas às gerações passadas e transmitir essa bênção às gerações futuras. Assim foi com José, que precisou viver todo esse processo para assumir o seu lugar de filho e colocar ordem em seu sistema familiar. E poderá ser com você, pois se chegou até aqui, é um buscador e deve estar disposto a assumir o seu lugar, colocando ordem em seu sistema familiar. Quando em uma família surge um buscador, é porque este encarna o desejo de todo o clã de sair das repetições do conhecido e ir adiante. Bert Hellinger. O segredo de José. Agora vou te revelar o segredo de José. José deixou a vida fluir. Ele percebeu que não dava para controlar tudo, mudar a situação. Então ele modificou sua postura frente à vida. Ele não julgou seus irmãos ou condenou a atitude deles. E isso não significa que ele não sentiu. Ele sentiu, claro. Ele só não ressentiu. E assim o curso da vida pôde seguir livremente e mudar o destino daquela família. Alguns julgamentos, principalmente em relação aos nossos pais, nos mantêm vinculados aos acontecimentos tristes do passado e nos impedem de avançar. Sentimentos de raiva, pena, julgamentos nos impedem de prosperar e causam repetições. Quando tomamos consciência que assim como nós, nossos pais, nossos antepassados tinham suas limitações próprias de suas histórias e que fizeram o melhor que puderam com os recursos que tiveram, eu os libero de minhas expectativas e me libero para a vida. Para prosperarmos, é preciso concordar que nada podemos fazer para mudar o passado. E mesmo que não foi como gostaríamos, no essencial, nada foi perdido, porque nós temos vida e podemos fazer algo de bom com ela. Podemos voltar a nos alegrar, sermos felizes e prósperos. A tudo que digo, a tudo de que me queixo, fito e digo sim, assim aconteceu e entrego em mim com todo o desafio que para mim me representa e afirmo, irei fazer algo com o que me aconteceu. Seja o que for que tenha acontecido, tomo-o como uma fonte de força. Quando aceito, não significa que concordo. Apenas digo sim àquilo que é, a vida como ela se apresenta, sendo eu um pequeno grão de areia na enorme e generosa praia. É surpreendente o efeito que se pode observar neste âmbito. Bert Hellinger. Então, gente, essa foi a história de José que eu contei no e-book Ordens do Amor, o Segredo Revelado, para poder trazer um entendimento. Então, aqui, José, né, quem não conhece a história bíblica, foi vendido pelos seus irmãos. Seus irmãos o invejavam. E aí foi vendido, só que quando ele foi vendido, mesmo ele estando, né,
lá numa condição, primeiramente, né, de escravo, como a bênção de Deus estava sobre ele, ele conseguiu ali um lugar de destaque. E ainda assim, ele passou pela traição da mulher de Potifar, que se apaixonou por ele. Como ele não quis nada com ela, ela o denunciou e ele acabou sendo preso. Quando ele estava na prisão, lembraram de que ele conseguia interpretar sonhos. E Potifar mandou chamá-lo. E como ele acertou o sonho, que era um sonho de que haveria fome no Egito, e aí ele foi nomeado governador. E ele fez previsões, ele abasteceu todo o Egito de alimento. E foi assim que seus pais ficaram sabendo que no Egito tinha alimento. E eles estavam passando pela fome. E eles foram buscar esse alimento. E assim aconteceu o reencontro do José, como eu já contei. Esse reencontro de José, além de cumprir o sonho que ele tinha, também conseguiu resgatar essa família, devolvê-lo no lugar de filho, porque ele mesmo estando numa condição superior, ele não se fez maior do que seus pais ou de que seus irmãos. Ele simplesmente entendeu que o fato dele estar ali permitiu que a família dele pudesse viver e não padecer da fome. Ele foi um instrumento para pôr ordem nessa família e trazê-la para o Egito, né? O Egito foi um lugar onde foi prometido para Abraão, lá no passado. Abraão é avô de José. Só que Abraão teve um filho bastardo e ele acabou, por conta de sua esposa, excluindo esse filho, Ismael, e a mãe de Ismael. Ele teve que mandá-los embora por conta de sua esposa. Então existiu uma história de exclusão ali. E quando eles voltam para o lugar deles, para o lugar de força deles, e eles conseguem pôr ordem na família, todo o sistema familiar, todos esses antepassados conseguem ver que agora o sistema está em ordem, que agora conseguem sentir. Então toda essa família, todo esse sistema familiar sente: nós estamos no nosso lugar, nós voltamos para o nosso lugar. E essa postura de humildade de José resgata ali o lugar de filho que foi negado a Ismael. Então ele volta, ele também foi excluído pelos irmãos. E olha que os irmãos o incluem novamente. No sistema familiar, eles estão incluindo também todos os excluídos do sistema. A família pode voltar a ter ordem. E quando ela volta a ter ordem, todos eles podem viver em paz. Então, você que chegou até aqui, talvez você seja esse buscador que vai colocar ordem no seu sistema familiar. Mas como colocar ordem no sistema familiar? Ocupando o seu devido lugar. Às vezes você está no lugar aí de pai, de mãe, vivendo uma vida que quer simplesmente decidir salvar sua família, resgatar, ou até se sentindo melhor do que sua família, ou pior do que sua família, e aí isso traz desordem. A hora que você concorda com a sua realidade, a hora que você aceita tudo o que aconteceu, você é livre para fazer novas escolhas e assim ter a bênção sobre a sua vida. Então era isso que eu tinha para falar para vocês. Se ficou alguma dúvida, eu estou à disposição para estar esclarecendo e voltar agora trabalhando novamente para a gente dar sequência a esse movimento de cura interior, esse movimento de alma mesmo, profundo, que vai muito além do superficial, que vai muito além daquilo que a gente pode ver, que vai no profundo do nosso ser, porque a superficialidade, ela pode até trazer soluções rápidas, mas quando a gente mergulha no nosso próprio interior, ali estão as respostas permanentes para que a gente possa se curar, para que a gente possa, na verdade, transcender, ser o ser humano que foi criado para ser um ser humano na essência. Então, um super beijo e até o próximo vídeo. Obrigada por estarem comigo mais uma vez. Até breve!